Existe um tipo de pessoa que vive em um estado quase permanente de exaustão mental, mas não é a exaustão comum do dia a dia. Não é o cansaço do trabalho, das responsabilidades ou do excesso de tarefas. É algo mais profundo, mais silencioso e invisível. O preço de pensar demais. E talvez você se reconheça nisso sem nunca ter percebido que esse desgaste interno tem causas, raízes e consequências que moldam sua forma de existir. Desde muito cedo, algumas pessoas já demonstram uma sensibilidade maior à realidade. Notam sutilezas que passam despercebidas pelos outros. Percebem tensões no ambiente antes mesmo das palavras serem ditas. Sentem a energia das pessoas e carregam lembretes constantes de tudo aquilo que ainda não foi resolvido. Elas vivem em um estado de hiperconsciência, não porque querem, mas porque simplesmente não desligam. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o que acontece dentro de uma mente que nunca descansa, que nunca para de analisar, revisitar, repensar e antecipar tudo ao redor. Porque embora isso seja um sinal de profundidade e inteligência emocional, também cobra um preço altíssimo. Um preço que quase ninguém vê. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem cansar mais rápido da vida social? Por que um simples encontro pode exigir dias de recuperação? Ou por que, depois de conversar com muita gente, elas se sentem esgotadas, mesmo que nada de pesado tenha acontecido? Não é frescura, não é falta de energia, e muito menos timidez. É o resultado direto de uma mente que processa informações em excesso. Pessoas que pensam demais não vivem apenas a experiência. Elas também analisam cada gesto, cada microexpressão, cada possível intenção. Carregam dentro de si um radar emocional altamente sensível. E isso as torna experts em perceber nuances, menos ao preço de absorver mais do que deveriam. Enquanto outros vivem, elas interpretam. Enquanto outros falam, elas decodificam. Enquanto outros apenas seguem em frente, elas revisitam mentalmente tudo o que foi dito. Relembram frases, recriam cenários alternativos, avaliam o que poderiam ter falado diferente. É uma mente que nunca se cala. E isso não é escolha, é funcionamento. Esse tipo de pessoa costuma sentir que está sempre ligada, mesmo quando tenta relaxar. Quando finalmente tem um momento de descanso, o cérebro ativa lembretes, compromissos futuros, interações passadas, preocupações com o que pode dar errado. Há uma sensação de sobrecarga que poucas pessoas entendem, menos como se houvesse sempre algo a ser resolvido. Algo errado que precisa ser arrumado, algo que pode desmoronar se não houver vigilância constante. E isso gera um tipo de ansiedade silenciosa, aquela que não aparece em crises, mas em pensamentos. Muitos pensamentos. Pensamentos demais. O problema é que quanto mais você pensa, mais se torna consciente de detalhes que não pode controlar. E essa consciência constante, que deveria ser um dom, começa a se transformar em peso. Um peso que afeta o sono, a concentração, o humor e até a forma como você se relaciona com outras pessoas. Existe uma ilusão muito comum de que pensar demais é apenas refletir em excesso. Mas a verdade é que esse processo é um mecanismo de sobrevivência criado pela própria mente. Pessoas que crescem em ambientes instáveis, críticos ou emocionalmente imprevisíveis tendem a desenvolver esse hábito como forma de se proteger. Pensar em tudo, prever tudo, analisar tudo, é um jeito de tentar evitar dor. A mente acredita que, se puder calcular todos os cenários, conseguirá evitar os piores. E é aí que surge o vício silencioso do controle. A ideia de que tudo só ficará bem se você estiver sempre atento, sempre alerta, sempre um passo à frente. Só que isso consome e ninguém percebe. Você pode estar sorrindo, conversando normalmente, mas por dentro está administrando dezenas de microprocessos emocionais simultâneos. E esse tipo de esforço cansa mais do que qualquer atividade física. Uma das maiores consequências de pensar demais é a dificuldade de sentir paz. Não porque você não queira, mas porque a própria mente não permite. E o motivo é simples. Quando você vive em estado de alerta constante,
a sensação de descanso se torna estranha. É como se relaxar fosse perigoso, como se soltar fosse o mesmo que perder o controle. E é nesse momento que você percebe que a exaustão mental não vem apenas da quantidade de pensamentos, mas do teor deles. Pessoas que pensam demais geralmente têm diálogos internos profundos, complexos, carregados de significado. Elas revisitam conversas, imaginam possibilidades futuras, questionam se são suficientes, se decepcionaram alguém, se poderiam ter feito mais. A mente vira um arquivo emocional gigantesco, sendo reorganizado o tempo inteiro. E quanto mais você tenta parar, mais seu cérebro procura justificativas para continuar. Você já percebeu como pessoas que pensam demais têm dificuldade em estar no momento? Não é por falta de interesse, é porque a mente está sempre um passo à frente. Ao conversar com alguém, elas estão ouvindo e interpretando, analisando, prevendo a próxima frase, antecipando o impacto do que vão dizer, e ao mesmo tempo, estão lembrando de algo que aconteceu ontem e pensando no que precisam resolver amanhã. É como tentar assistir a 3 filmes ao mesmo tempo, sem pausar nenhum. E a verdade é que essas pessoas não param porque sentem que, se pararem, algo dentro delas vai desmoronar. Porque no fundo, a mente hiperativa é uma mente que tenta se proteger da dor emocional. E não é à toa que pessoas que pensam demais também tendem a sentir demais. Emoções profundas, conexões intensas, reflexões longas. É o pacote completo. E embora isso traga profundidade e sabedoria, traz também vulnerabilidade. O preço de pensar demais aparece também nas relações. Pessoas assim criam laços profundos, mas demoram a confiar. Elas analisam cada detalhe, cada comportamento, cada mudança de tom, não porque são desconfiadas, mas porque querem evitar ser machucadas novamente. O cérebro delas aprendeu a sobreviver assim, e por isso, muitas vezes acabam parecendo distantes, quando na verdade, estão apenas cautelosas. A intensidade interna é tão grande que elas precisam de tempo para se abrir, precisam sentir segurança. Precisam de espaço para processar tudo. Pessoas que pensam demais sofrem muito com mal-entendidos, porque interpretam além do superficial. E muitas vezes, essa profundidade é vista como complicação, mas não é. É apenas a forma delas de existir no mundo. Uma forma que poucos compreendem. Outro ponto importante é que pessoas que pensam demais costumam carregar uma autocobrança intensa. Elas nunca sentem que fizeram o suficiente. Estão sempre revisando decisões e buscando formas de melhorar. Isso pode gerar uma sensação constante de inadequação. Não importa o quanto realizem, sempre parece pouco. Sempre há um detalhe que poderia ser diferente. Sempre há algo que as impede de sentir satisfação plena. Isso se chama perfeccionismo emocional. Uma tentativa de compensar, por meio do controle, inseguranças profundas que se formaram ao longo da vida. E o mais curioso é que essas pessoas muitas vezes são vistas como extremamente fortes, inteligentes e centradas, mas internamente carregam dúvidas, inseguranças e medos que quase ninguém percebe. Existe também um lado mais silencioso dessa experiência, o cansaço social. Não porque não gostam de pessoas, mas porque interações exigem esforço. Elas estão sempre ligadas no que os outros sentem, no que querem dizer, no que esperam. Elas percebem desconforto, tensão, tristeza, ansiedade. E isso cria uma sobrecarga emocional. É como se absorvessem o ambiente inteiro. E por isso, precisam de tempo sozinhas para se recarregar. Esses momentos de solidão não são isolamento, são sobrevivência. São a única forma de desligar um pouco da hiperconsciência e recuperar energia. E quanto mais sensíveis forem, mais essencial esse tempo se torna. Mas existe algo ainda mais profundo. Pessoas que pensam demais tendem a viver no futuro ou no passado, raramente no presente. Ficam presas ao que poderia acontecer ou ao que já aconteceu. O presente se torna apenas uma ponte, e isso rouba experiências, conexões, momentos valiosos. Elas vivem tanto dentro da própria mente, que às vezes esquecem de viver fora dela. E esse talvez seja o maior preço. A vida passa, e elas sentem que não estiveram totalmente presentes.
que sempre estavam em outra camada da realidade, analisando, prevendo, se protegendo. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Não com fórmulas mágicas, mas com consciência, com compreensão, com práticas que resgatam o presente, que desaceleram a mente, que quebram o ciclo automático da hiperreflexão. O clímax de tudo isso é perceber que pensar demais não é um defeito, mas um mecanismo, e que mecanismos podem ser ajustados. A profundidade emocional não precisa ser uma prisão. A sensibilidade não precisa ser exaustiva. A hiperconsciência não precisa ser sofrimento. Quando você entende a origem, perde o medo. Quando você entende o processo, ganha poder. E quando você para de lutar contra sua mente e começa a trabalhar com ela, tudo muda. Pense nisso. A mesma mente que cansa é a que pode te libertar. A mesma profundidade que pesa é a que pode te curar. E talvez, apenas talvez, o fato de você pensar demais seja justamente o que vai te levar ao caminho certo. Desde que você aprenda a direcionar esse pensamento para dentro ou para fora, para entender o que sente, não para antecipar o que o mundo fará. Para se reencontra, não para se proteger. Se você se reconheceu nesse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo me contando qual parte mais falou com você. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas como nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando reflexões como essa. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, sua mente é profunda, mas você não precisa carregar o mundo sozinho.